Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular. E se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seu comentário com críticas e sugestões. O nosso corpo ele é formado por aproximadamente 600 músculos, o que compreende de 40 a 45% da nossa massa corporal. Tá? Essa musculatura, né, ela é formada, né, 75% por água, 20% por proteínas, actina, miosina e citoesqueleto, 5% de sais, enzimas, minerais e reservas de carboidrato, fosfato e aminoácidos. E cada milímetro do músculo, ele possui de 250 a 300 núcleos. O sistema muscular ele tem como característica a estabilidade, que é a capacidade de receber e responder a estímulos, a contratibilidade, que é a capacidade de se encurtar, a extensibilidade, que é a capacidade de se distender, e a elasticidade, que é a capacidade de voltar à posição original depois de sofrer uma contração e extensão. Tá? O sistema muscular, então, tem a função de gerar força para a locomoção e para a respiração, geração de força para a sustentação do nosso corpo e produção de calor durante períodos de exposição ao frio. O suprimento sanguíneo, né? As artérias e veias, elas proporcionam aos músculos um rico suprimento vascular e que se dividem em arteríolas, capilares e venículas para formar uma extensa rede dentro e ao redor do endomísio. E isso possibilita um suprimento adequado de sangue oxigenado e uma remoção eficiente de gás carbônico das células musculares. Então, aqui nessa imagem, nós vemos, né, as fases, né, tanto no estado relaxado quanto no estado contraído da actina e miosina. Então, em nós podemos ver, né, que quando o nível de cálcio ele se aumenta no citosol, no citoplasma lá da célula, né, esse cálcio, então, ele vai se ligar à troponina. Isso faz, né, com que a tropomiosina ela se desloca, expondo o sítio de ligação na actina G. E a miosina, então, ela pode, a partir daí, se ligar à actina e completar o movimento de força. Aí, nesse caso, né, o filamento de actina se move. Em relação à estimulação do movimento, a junção neuromuscular, ela compreende um neurônio motor e uma fibra muscular. Ela tem a função de transmitir o potencial de ação através da fenda sináptica ou neuromuscular. E, ao contrário da sinapse, a membrana pós-sináptica, ela não é um neurônio, mas é um sarcolema, que é a membrana da fibra muscular esquelética. Isso compreende essa junção neuromuscular. Nessa imagem, nós podemos observar também todo o procedimento de contração, desde o terminal axônico do neurônio motor. Então, esse neurônio motor, ele libera, né, a acetilcolina nessa junção neuromuscular, fazendo com que a acetilcolina, ela dispare quando ela se liga no receptor na fenda, né? No receptor lá na fibra muscular, ela dispara a entrada de sódio para dentro da célula. Isso desencadeia um potencial de ação. Esse potencial de ação, então, ele se dirige, né, lá para o túbulo T e altera a conformação do receptor de hidropiridina.
E esse receptor, ele abre, então, os canais de Rinaldina, liberando o cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. Aí esse cálcio vai se ligar, conforme a gente já falou, a troponina, permitindo a ligação entre actina e miosina. A cabeça de miosina, então, né? Ela vai se ligar à actina e realizar aquele movimento de força para haver a contração muscular. As fases dessa contração muscular, ela engloba, né, o repouso, que seria aquele momento que está ausente o cálcio livre, né? A troponina e a tropomiosina, elas inibem a formação da ponte cruzada. A actina e miosina, então, não estão acopladas. Aí, posteriormente, nós temos a fase de acoplamento-excitação, que é quando esse neurônio motor, ele propaga o impulso, né? E esse impulso, ele passa pelos túbulos T, desencadeando a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, então, vai se ligar à troponina e liberar os sítios ativos, permitindo, então, o acoplamento da actina e miosina. A fase de contração seria a miosina atepase, que a cabeça da miosina, né? Ela é uma enzima que quebra esse ATP em ADP e fosfato inorgânico, liberando grandes quantidades de energia, e isso vai provocar o deslocamento da ponte cruzada. Assim, o músculo ele desenvolve tensão e se encurta. Posteriormente, nós temos a fase de restauração, que seria o recarregamento no fim da antiga ligação entre a actina e a miosina, através de uma ligação de um novo ATP. Esse ATP ele vai fornecer energia para reacoplamento da miosina a outro sítio ativo na actina. Por fim, nós temos a fase de relaxamento, que é quando não se tem mais impulsos nervosos. O cálcio, então, ele separa-se da troponina e é bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Dessa forma, vai permitir a ocorrência do relaxamento do músculo. A fadiga. A fadiga, ela é uma condição, né, reversível, na qual o músculo ele não é mais capaz de gerar ou manter a potência esperada. E ela pode ser uma fadiga central, ocorrendo, né, lá no neurônio, no sistema nervoso central, e pode ser os mecanismos, né, pode ser por efeitos psicológicos e reflexos protetores. E nós temos a fadiga periférica, que ela pode ocorrer tanto na junção neuromuscular, devido, por exemplo, à diminuição da liberação do neurotransmissor ou da ativação do receptor. Também pode ocorrer no acoplamento excitação-contração, em que vai ocorrer, né, a mudança no potencial de membrana do músculo, ou escape de cálcio do retículo sarcoplasmático, ele vai ter uma interferência, o qual vai, então, diminuir a liberação do cálcio e diminuir a interação troponina com cálcio. Ele também pode ocorrer, né, devido à depressão, né, a queda da fosfocreatina, do ATP, do glicogênio, ou também por acúmulo de H+, e lactato. Então, são vários os mecanismos que podem desencadear essa fadiga. Porém, conforme eu mencionei, ela é uma condição reversível. Em relação aos tipos de fibras musculares, nós temos grupos de fibras de contração rápida, lenta ou a combinação desses. As fibras de contração rápida seriam do tipo 2B, a de contração lenta do tipo 1 e a combinação dessas a tipo 2A. E essa porcentagem do tipo de fibra em uma pessoa ela é influenciada pela genética, os níveis hormonais no sangue, os hábitos
de exercício do indivíduo também. E possui um papel importante no desenvolvimento de eventos de força e de resistência. Então, essa tabela aqui, ela traz, né, em relação às fibras de contração lenta, que são as do tipo 1, vermelha. Essas fibras, elas possuem, né, uma capacidade oxidativa alta e uma capacidade glicolítica baixa. Sua velocidade de contração é lenta, elas são resistentes à fadiga, porém elas têm uma força na unidade motora baixa, tá? Elas têm uma atividade relativamente lenta da miosina ATPase, a menor capacidade, né, de manipulação do cálcio e velocidade de encurtamento mais lenta. Além disso, elas possuem também um número mais elevado de mitocôndrias. Tudo isso faz com que elas tenham essas características. Em relação às fibras de contração rápida do tipo 2B, que são as brancas, elas têm uma capacidade oxidativa baixa, porém uma capacidade glicolítica mais alta. Sua velocidade de contração é rápida, elas têm uma baixa resistência à fadiga, a força da unidade motora é alta, tá? Essas fibras, elas possuem alta capacidade eletroquímica dos potenciais de ação, alta atividade da miosina ATPase, a liberação e captação mais rápida de cálcio pelo retículo sarcoplasmático delas, que são mais eficientes, tá? E uma alta taxa de remoção das pontes cruzadas. Tudo isso faz com que elas tenham essa característica mencionada. Em relação às fibras de contração rápida do tipo 2A, que seria a combinação delas, branca e vermelha, elas têm a capacidade oxidativa moderadamente alta, sua capacidade glicolítica é alta, a sua velocidade de contração é rápida, elas têm uma resistência moderada à fadiga e a força da unidade motora é alta. Então, falando um pouquinho mais sobre as fibras de contração lenta, que são as oxidativas do tipo 1, elas são, né, eficientes na produção de ATP a partir da oxidação de carboidratos e gorduras. Elas possuem uma alta resistência aeróbica, um grande volume de mitocôndrias e capilares, conforme mostrado ali na imagem. Elas são geralmente recrutadas durante eventos de baixa intensidade e longa duração, como a maratona. Elas também são recrutadas durante atividades diárias, quando as necessidades de força são baixas. Por exemplo, ao realizar uma caminhada. Agora, em relação às fibras de contração rápida, as glicolíticas do tipo 2A e 2B. As fibras do tipo 2A, elas possuem características bioquímicas e de fadiga que são intermediárias. Essas fibras, elas são extremamente adaptáveis, então, com treinamento de resistência, eles podem levar sua capacidade oxidativa a níveis iguais aos das fibras do tipo 1. Enquanto as fibras do tipo 2B, elas possuem capacidade anaeróbica rica e são ricas em enzimas glicolíticas. Elas apresentam, né, baixa resistência aeróbica e um número pequeno de mitocôndrias. Fadigam facilmente devido à resistência delas, que é limitada, e elas são utilizadas em atividades de alta intensidade, por exemplo, uma corrida de 100 metros e natação de 50 metros. Em relação agora ao recrutamento das fibras musculares, né? Então, nós observamos aqui nessa imagem, né, que conforme eu vou aumentando a necessidade de força muscular, eu vou modificando a participação das fibras utilizadas. Vejam que quando eu tenho uma força, né, de leve a moderada, eu tenho uma participação
maior ali, né, das fibras do tipo, das fibras de contração lenta. Porém, conforme eu vou aumentando a necessidade de força, eu vou aumentando a participação das fibras de contração rápida, tá? É interessante mencionar que a intensidade da contração, ela pode ser controlada de duas maneiras. Variando o número de unidades motoras de um músculo. Então, conforme eu ativo mais unidades motoras, eu vou conseguir, né, desenvolver uma força maior. E variando a frequência da descarga excitatória nervosa. Se eu tiver maior frequência de descarga, eu também vou conseguir uma força maior. Aqui nessa imagem é mostrada as características da contração, segundo os tipos de fibras, né? Nós vemos ali primeiro, né? Um motoneurônio alfa. Então, ali nós temos primeiro, né? Uma fibra do tipo 2B, que tem uma contração rápida, uma alta força e uma alta fadiga. Em contrapartida, do outro lado, o terceiro motoneurônio, ele tem uma contração lenta, uma baixa tensão e é resistente à fadiga. Aquele segundo motoneurônio representa uma fibra do tipo 2A. É interessante mencionar que os motoneurônios motores que inervam as unidades motoras de contração rápida, eles são maiores e fornecem mais fibras do que os neurônios das unidades de contração lenta. Por essa razão, as unidades motoras de contração rápida elas possuem mais fibras para contrair e podem produzir mais força do que as unidades de contração lenta. Então, veja aqui, apresentando, né, a composição típica da fibra muscular em atletas de elite. Então, nós temos corredores de distância, corredores velocistas e não atletas. Vejam que os não atletas, eles possuem números equivalentes de fibras do tipo 1 e do tipo 2. Enquanto corredores de distância, né? Então, pensando aí no maratonista, por exemplo, ele apresenta maior porcentagem de fibras do tipo 1 e menor porcentagem de fibras do tipo 2. Em contrapartida, os corredores velocistas, eles apresentam menor quantidade de fibras do tipo 1 e maior porcentagem de fibras do tipo 2. Também deve-se considerar o efeito do comprimento inicial do músculo sobre a força da contração. Vejam ali pela imagem, né? Se eu tenho uma redução excessiva do comprimento da fibra, conforme ali no A, eu vou ter uma diminuição da produção de força. Enquanto, se eu tiver um aumento excessivo do comprimento, então, um exemplo ali na imagem E, eu também vou ter uma diminuição de força. Então, eu tenho um ponto ótimo, né, que seria um local de força ótima, que seria um comprimento normal, em que eu teria a maior geração de força, que na imagem ali a gente vê, né, pela figura ali C. Em relação às características da contração de todo o músculo, as unidades motoras, as fibras musculares inervadas pela mesma fibra nervosa motora. Então, nós temos, né, uma unidade motora, ela vai inervar as fibras musculares pela mesma fibra nervosa motora, né? Vejam que músculos pequenos que precisam de controle preciso, eles possuem poucas fibras musculares por unidade motora, e os músculos grandes que precisam de movimentos maiores, eles têm, né, unidades motoras. Então, o músculo grande que precisa de movimentos maiores, eles têm unidades motoras com muitas fibras. Para que uma unidade motora ela seja recrutada na atividade, o impulso nervoso motor ele tem que atingir ou ultrapassar o limiar. É interessante que quando isso ocorre, todas as fibras musculares da unidade elas atuam no seu máximo.
Assim, se o limiar ele não for atingido, nenhuma fibra daquela unidade motora, né, ela entra em atividade. Então, é importante verificar isso. Quando eu consigo ter um impulso, né, que ultrapassa esse limiar, todas as fibras que são inervadas por aquela unidade motora, elas vão ser ativadas. Então, nós chegamos naquela ideia, né, que contrações musculares que exigem pouca força ativam poucas unidades motoras. Porém, a necessidade de força mais alta vão ativar mais unidades motoras. A ativação de unidades, né, de contração lenta, né, como, né, trote, ciclismo, em um plano ou horizontal, ou levantamento de um peso pequeno, através de um movimento que exige pouca velocidade. E para mim ativar as unidades de contração rápida, seriam, né, para movimentos mais vigorosos e rápidos, como prova de velocidade, ciclismo, corrida. Então, eu tenho que considerar qual a atividade que eu vou realizar para mim saber qual a unidade motora que será ativada. Agora, em relação, né, os nossos músculos, eles têm mecanismo de proteção, tá? Um deles é os fusos musculares, que vão responder, né, à distensão, é um detector do comprimento. Ele é um reflexo de distensão, de estiramento. O fuso muscular, ele responde à distensão, detectando aquele comprimento. Uma fibra aferente, então, conduz o impulso sensorial do fuso para a medula espinhal. Então, o motoneurônio medular eferente que ativa as fibras musculares distendidas. Tá? Isso é um mecanismo para impedir o rompimento daquela fibra muscular. Outro mecanismo de proteção é os órgãos tendinosos de Golgi. Eles detectam as diferenças na tensão gerada pelo músculo ativo do que no seu comprimento, que nesse caso é o fuso que faz essa atividade. Então, eles são receptores sensoriais encapsulados, através do qual passa um pequeno feixe de fibras tendinosas. Ele funciona, então, como um mecanismo sensorial protetor contra possíveis lesões induzidas por uma sobrecarga excessiva. Então, para atividade de força. Então, quando eu estou realizando uma contração excessiva, que corre o risco, né, de eu ter um rompimento daquele tendão, o fuso muscular, os órgãos tendinosos de Golgi vão detectar isso e também vão emitir uma resposta. Agora, em relação às ações musculares, nós temos ações, né, agonistas, que seriam os motores primários, seriam os principais músculos responsáveis pelo movimento. Então, ali, um exemplo, né, o bíceps braquial, nesse movimento ali, ele seria o agonista junto com o braquial. Enquanto os antagonistas seriam os músculos que se opõem aos motores primários. Então, um exemplo ali, o tríceps braquial, ele seria um antagonista, que ele está se opondo, né, àquele músculo, àquele movimento, né? E os sinergistas seriam os músculos que auxiliam os motores primários, auxiliam aqueles agonistas, né? Então, ali um exemplo, o bráquio radial. Em relação ao tipo de ação muscular, então, eu tenho contração concêntrica, que seria uma ação dinâmica, em que vai ter um encurtamento do músculo. Os filamentos de actina, eles são puxados e aproximados uns dos outros, nesse caso. E ele envolve muitas ações esportivas. Nós temos também a contração excêntrica. Nesse caso, envolve, né, o alongamento muscular e os filamentos de actina, eles são puxados ainda mais do centro do sarcômero. E também tem muitos movimentos, atividades esportivas que englobam esse tipo de contração. Também temos a contração isométrica, que é a estática, em que o músculo ele vai gerar força sem seu comprimento
sem que o comprimento dele seja alterado. Nesse caso, as pontes cruzadas da miosina são formadas e recicladas, mas a força externa ela é muito grande para que os filamentos de actina e miosina sejam movidos. Agora, em relação à geração de força, o desenvolvimento da força muscular ele vai depender de alguns fatores, como a quantidade de unidades motoras ativadas, conforme nós já falamos, o tipo das unidades motoras que vão ser ativadas, o tamanho do músculo, da musculatura. Nós vimos também o comprimento inicial do músculo ao ser ativado, o ângulo articular e a velocidade de ação muscular. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, a gente precisa definir, né, o que seria essa força, em que é toda causa que é capaz de produzir ou acelerar o movimento, oferecer resistência aos deslocamentos ou determinar deformações dos corpos, tá? O vigor máximo que o músculo ou um grupo muscular pode gerar. Então, isso são as definições de força. Eu preciso conhecer essas definições para me ver o que seria, então, o que desencadearia esses ganhos de força. Em relação a mulheres e crianças, geralmente as mulheres elas apresentam ganho de força similares aos dos homens, mas não apresentam o mesmo grau de hipertrofia do que o deles. E essas observações também são feitas quando eu considero crianças. Em relação ao controle neural, que seria que a força ela não é só uma propriedade da musculatura, do sistema motor. O recrutamento de unidades motoras é muito importante também no ganho de força. Esse recrutamento ele explica o ganho de força que ocorre mesmo na ausência de hipertrofia, assim como também nos eventos sobre-humanos. Então, o que nós vemos aqui, né? Que em relação ao tempo de treinamento em semanas, inicialmente, nas primeiras 8 semanas, a gente vê um ganho de força que é mais proveniente desse controle neural, desses fatores neurais, do que em relação aos fatores hipertróficos, né? Então, posteriormente a essas 8 semanas, o que começa a acontecer? Vou começar a ter uma elevação dos fatores hipertróficos, o qual vai começar a explicar esse ganho de força. Em relação ao recrutamento das unidades motoras adicionais, o ganho de força ele pode ser resultante também do recrutamento de unidades motoras que vão agir de forma sincrônica, então de forma coordenada, e assim mais unidades motoras vão ser recrutadas para realizar uma determinada ação. Também temos a inibição autogênica, em que sugere-se que os mecanismos de inibição, os órgãos tendinógenos de Golgi, eles sejam sobrepujados. Isso iria permitir uma maior produção de força pelos músculos treinados, independente do aumento de massa muscular. E também podem explicar aqueles fenômenos, né, de força sobre-humano e os ganhos de força na ausência, né, de hipertrofia. Em relação à hipertrofia muscular, nós temos que considerar, né? Nós temos uma hipertrofia transitória, que seria o aumento do músculo que ocorre ali durante a sessão de exercício. Isso na verdade, é decorrente do edema no espaço intersticial e intercelular do músculo. E temos a hipertrofia crônica, que é o que geralmente as pessoas buscam, né? Que seria esse aumento do tamanho muscular com treinamento de força. Então, o aumento do tamanho dessas fibras, tá? Isso seria uma hipertrofia crônica. Em relação ao aumento do número de fibras, que seria a hiperplasia, nós vamos voltar a falar mais à frente, tá? Porque ainda é um ponto de interrogação, não se sabe se realmente, né, ocorre isso. Então, a hipertrofia das fibras, né? Então, aqui na imagem nós vemos, né, um corte do músculo da perna de um homem sedentário antes de começar a treinar e 6 meses após o treinamento de força dinâmica. Então, vejam o aumento considerável que teve ali do tamanho daquelas fibras, né?
E essa hipertrofia das fibras, ela se deve tanto ao aumento das miofibrilas, dos filamentos proteicos de actina e miosina, do sarcoplasma, do tecido conjuntivo, e sendo uma combinação de todos esses itens. Em relação à hiperplasia das fibras, que seria o aumento do número de fibras musculares no músculo esquelético, as pesquisas com animais elas têm demonstrado a capacidade de formação de novas fibras durante o treinamento de força intenso. Porém, não existem evidências experimentais de hiperplasia em músculo humano, decorrente do treinamento de resistência muscular. 2 estudos que foram realizados com o fisiculturista indicaram que essa hiperplasia era possível. Porém, ainda é controverso e o que se estipula é que não ocorre hiperplasia nas fibras musculares de humanos. Aqui são as referências utilizadas na aula. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui na minha videoaula. Essa foi a aula de hoje e nós nos vemos na próxima. Muito obrigada!